No ar, Super News Entrevista. Antigamente, o termo banda larga significava qualquer conexão de internet mais rápida que a conexão obtida através da linha telefônica, internet discada ou dial-up. As velocidades atingiam nessa época apenas 56 kbps, o que já nem existe mais. A internet banda larga varia conforme o consumo, pois uma mesma banda é compartilhada entre vários usuários. No Brasil, a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, permite que os provedores de internet utilizem um SIR, da ordem de pelo menos 20%, para planos de internet banda larga. Aqui comigo, para nos esclarecer essas e outras questões, o engenheiro eletricista da Superi Telecom, Maurício Alencar. Maurício, muito obrigada. Obrigado a vocês pelo convite. E vamos começar por essa questão que já ficou assim, intrigada, né? O que é o SIR? Certo. É importante a gente dizer o seguinte. Existem vários planos de internet, certo? E o plano que mais tem saída, que mais é vendido, comercializado por todos os provedores, são planos de banda larga. O que significa isso? Significa que quando você compra uma velocidade, você contrata um plano de serviço de um provedor, ele tem um mínimo garantido para te entregar. Exemplificando, se eu compro de um provedor qualquer um plano de internet de 10 megabits de velocidade, o mínimo que eu posso navegar nesse plano é com 2 megabits, 20%. A esse sistema eu dou o nome de SIR, que é a taxa efetivamente garantida para a navegação. Então, se eu tenho um plano contratado com um provedor qualquer de 10 megabits, o mínimo que eu posso navegar nesse plano de 10 megabits é 2 megabits. Quando eu contrato um plano, então, Maurício, de 10 megabits, quer dizer que eu posso chegar a atingir essa velocidade. Eu posso chegar a atingir 10 megabits, mas o mínimo garantido tem que ser 20% do valor contratado. Isso não quer dizer que eu só vou navegar em 2 megabits, certo? Em alguns horários, eu posso trafegar com a capacidade máxima do meu plano contratado, quer dizer, 10 megabits. Não é raro que assinantes de internet falem, eu prefiro navegar à noite, porque à noite é mais rápido. É realmente isso. Por que isso? Porque à noite as pessoas normalmente estão dormindo, estão fazendo outras coisas e não estão navegando na internet. Então, essa velocidade sobra para quem está navegando. Por isso que conexões são mais rápidas à noite, certo? Então, essa é a diferença da internet banda larga, é justamente essa internet Exatamente, compartilhada. É uma internet compartilhada. Eu tenho é como se eu fosse assim, eu tenho uma caixa d'água, onde eu tenho vários canos atendendo vários consumidores. Essa caixa d'água está cheia, certo? E esse cano que está levando a água para mim passa por outras residências. Quando todo mundo está com a torneira aberta, quem está mais no final recebe uma quantidade mais fraca de água. Quando todo mundo fecha, quem está com a torneira aberta naquele momento, com os outros fechados, eu recebo a quantidade de água vem toda para mim. É exatamente essa comparação que a gente faz com planos de internet. Quando eu tenho muita gente utilizando, eu tenho que garantir o mínimo contratado, certo? Quando eu tenho pouca gente navegando naquele link, sobra a internet para quem está navegando naquele momento específico. Maurício, existem outros tipos de plano onde a velocidade é garantida? Sim. A esses planos, nós damos o nome de internet full ou link dedicado. Esses planos são indicados para grandes consumidores, consumidores que necessitam de velocidade constante. Por exemplo, indústrias, grandes escritórios. Esses clientes, eles fazem o requerimento de um plano de internet garantida, link dedicado. Nesses planos, caso o cliente faça o pedido de um plano de 50 mega, por exemplo, ele tem que receber 50 mega de internet em qualquer momento da utilização, de manhã, de tarde, à noite. Ele sempre vai ter garantido 50 mega. Então, essa é a diferença. Existe a internet dedicada e existe a internet banda larga.
banda larga, existe um CIR, uma taxa mínima garantida. Quando eu falo em planos dedicados, não. Plano dedicado eu tenho que fornecer para o cliente a taxa que ele está contratando. Se for 10, ele vai ter 10 megabits em qualquer horário do dia. Se for 20, vai ter 20, 50 e assim por diante. Esse é o plano de internet dedicada. Isso vai impactar, claro, no custo. O custo de uma internet banda larga é mais barato do que o custo de uma internet de link dedicado. Por isso que os links dedicados são mais utilizados por indústrias, por grandes escritórios, para quem realmente necessita de internet constante em qualquer momento da sua utilização. Maurício, eu tenho uma curiosidade. O CIR, ele induz a uma propaganda enganosa? Mas isso eu não quero que você responda agora não, isso eu quero mais para o final. Agora eu quero saber de você qual a sua avaliação para a internet brasileira. Bom, é notório que nós temos que avançar muito ainda no campo da internet no Brasil. Nós somos um país de dimensões continentais e isso dificulta muito a comunicação entre os centros. Hoje no Brasil, existe uma grande diferença de custos de internet. Por exemplo, em São Paulo, pode-se contratar links de internet a um custo infinitamente menor do que é o contratado aqui hoje em Governador Valadares. Isso por quê? Porque nos grandes centros a gente tem mais oferta. Além de mais oferta, a gente tem mais provedores oferecendo esse serviço. Já no interior, distante dos grandes centros, custa mais a chegar grandes quantidades de internet. Existem no Brasil localidades que simplesmente é impossível você utilizar internet. Ou em que internets discadas ainda são utilizadas. Por quê? Porque a infraestrutura necessária para prover um bom sinal de internet nesses rincões do Brasil é simplesmente inexistente. Antigamente a gente ouvia falar que em países do Oriente, como Coreia e Japão, existiam links residenciais de internet que navegavam a velocidade de 100 megabits. Particularmente eu achava isso impossível. Com o passar do tempo eu vi que isso é possível e que hoje no Brasil nós já temos situações onde acidentes residenciais já contam com links de internet de 100 megabits. Nos Jardins, em São Paulo, é um grande exemplo disso. Operadores de internet já oferecem em fibra óptica, dentro da casa do cliente, conexões de internet que beiram 100 megabits. Mas isso é uma realidade restrita a pequenos nichos, a pequenas localidades dentro de grandes centros. São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente. Eu penso que com incentivo governamental e com um pouco mais de tempo para que a tecnologia possa ser amadurecida, nós vamos chegar a níveis comparados aos dos países como Coreia e Japão. Mas isso vai demandar tempo e muito investimento. Então, hoje, o Brasil tem muito a crescer, muito a se desenvolver no plano da internet. Mas com um pouco de prazo a gente vai chegar lá. Vamos sim. Daqui a pouco o Maurício vai esclarecer para a gente essa pergunta que não quer calar sobre a questão da internet e as propagandas que se tem por aí. Vamos para um breve intervalo, hoje conversando com o Maurício Alencar, engenheiro eletricista da Superi Telecom em Valadares.